Bora, Alex. 8h32, o primeiro destaque desta manhã de segunda-feira, Alex. Ô, Pitoli, vamos então falar sobre a situação do TSE envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro, Pitoli, do Tribunal Superior Eleitoral, o Benedito Gonçalves, assinou um despacho no último sábado determinando que o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, tem ali um prazo de 5 dias para se explicar sobre uma publicação feita nas redes sociais dele. Essa publicação, Pitoli, que foi feita nas redes sociais do Bolsonaro, era uma publicação contestando o resultado das eleições. Foi uma publicação que foi feita, algum tempo depois ela já foi apagada. Entretanto, acabou sendo muito compartilhado e o print acabou viralizando nas redes sociais e isso deixou o Bolsonaro em uma situação de uma saia justa. O despacho do Benedito Gonçalves foi anexado na ação do TSE contra o ex-presidente e também aliados dele por disseminar esses ataques ao sistema eleitoral. Eles são investigados pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No caso, Pitoli, essa postagem ela foi feita no dia 11, ali entre o dia 10 e o dia 11 de janeiro, que foram ali 3 dias depois dos atos que ocorreram em Brasília, que ali houve a depredação tanto do STF como do Congresso e também do Palácio do Planalto. E esse vídeo foi publicado no Facebook do Bolsonaro e no vídeo aparecia a frase: o Lula não foi escolhido pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e pelo TSE, e havia ali uma pessoa falando sobre essa situação neste vídeo. O despacho do Benedito Gonçalves é uma resposta aos advogados da campanha do Lula que entraram no TSE com pedido para que a publicação do vídeo contra esse vídeo contra as urnas fosse incluída na ação já existente. O prazo de 5 dias começa a contar a partir da citação do Bolsonaro no processo. Essas informações divulgadas aqui também pelo portal Metrópolis. Pitoli. 8h34, faltando 26 para as 9. Olavo, quero te ouvir com relação a isso. Lembrando que se a gente tivesse um tempo normal, a gente poderia estar comentando. Entretanto, existem assuntos proibidos e este é um deles. É difícil comentar sobre esse assunto porque ele é um assunto proibido. A gente não pode tratar desse assunto, né? Quando a gente fala de eleição, de urna, enfim, a gente não pode. Não pode. Aí o ouvinte pode especular, mas como não pode? Não pode. Não pode, tá? Então a gente não tem assuntos que a gente tem que tomar cuidado, tem assuntos que a gente não pode nem fletar com a conversa, enfim, e esse é um deles, né? Lembrando que fomos informados lá atrás que seria impossível contestar, e realmente está sendo impossível contestar. Olavo, se fosse um tempo normal, a gente poderia estar tratando de uma outra forma desse assunto aqui, Olavo. Nós temos conversado, né, sobre esse ponto, sobre os tempos, né? Como é que nós chegamos onde estamos, né? Como nós chegamos aqui? Em tempos que, me lembro, né, se nós falássemos há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, com uma plena liberdade de tratar qualquer tema de maneira aberta, né? Com o raciocínio livre, com os questionamentos livres. Era outro tempo, amigo ouvinte, era outro tempo. É importante que você que nos ouve, que nos acompanha, realmente tenha essa ciência, né? Que tem temas que não podem ser tratados, tem temas que não podem, absolutamente não podem ser tratados, sob pena das mais diversas. Só lembrando que nós estamos aqui no Brasil, né? Nós não estamos no exterior, nós não temos nenhuma proteção. Sendo mais preciso, nós estamos aqui no interior de São Paulo, estamos aqui em Bauru, né? Com a porta do nosso trabalho aberta, com a porta, com os nossos endereços residenciais conhecidos, né? Não dá para brincar. Então, você que olha e fala assim, mas Jovem Pan Bauru, observa o contexto que nós estamos, amigo ouvinte. Observe o contexto que nós estamos. Como a Constituição, como a Constituição, aquela que era uma determinante da liberdade,
uma determinante da possibilidade de falar o que pensa. Como essa Constituição foi revista, né? E é interessante que esse revisar da Constituição não implicou na mudança do texto da lei. O texto é igual, o texto é o mesmo. Implicou na mudança, né? Nós temos visto no âmbito político, amigo ouvinte, uma defenestração, né? Uma cassação a antigas posturas ideológicas, como a postura de direita. Ela tem sido visivelmente perseguida. Vamos falar muito sobre isso hoje, nos temas que foram colocados para nós. Visivelmente, a direita hoje é perseguida. Os ideais de direita são perseguidos. Mas, por outro lado, amigo ouvinte, tudo que nós falamos quando tínhamos liberdade de falar, principalmente sobre como seria caótico esse governo, hoje mas essas falas quase todas se concretizam, estão aí à vista. Talvez nesses tempos difíceis, nesses tempos de não poder falar o que pensa, ou expressarmos o que pensamos, alguns ideais fiquem, ou alguns ideais devam ser mantidos. Primeiro, nós não vamos trair a nossa fé, nós não vamos trair as nossas crenças e os nossos ideais. Amigo ouvinte, somos escravos do que pensamos, somos escravos das nossas convicções. E são tempos bem amargos, bem amargos. O que dá para falar sobre tudo isso? Primeiro, temos uma perseguição, né? Buscando jogar pela janela, né? A palavra defenestrar significa jogar pela janela. Jogando pela janela tudo que foi construído pela direita nesse país, com resultados econômicos, com resultados de uma população mais feliz, com resultado de uma população livre. Tudo isso se tenta jogar para fora. E algumas questões nesse momento se mostram bastante interessantes. Você lembra quando se questionava qual a razão do silêncio de Jair Bolsonaro? Hoje, a razão desse silêncio está aí. Porque se tivesse falas, se tivesse qualquer questão, ia funcionar aquela máxima de filmes americanos. Sabe aqueles filmes norte-americanos, né? Em que o policial chega e fala: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Vivemos esses tempos. 8h40, faltando 20 para as 9 na programação da Jovem Pan.